para os bandidos: olha, limpa tudo aí na serraria que vai chegar o pessoal da fiscalização. Foram apreendidos 120 foram presos. Foram aplicados 4 bilhões em multas. Foi vedado o crédito para todos os desmatadores. Foi estabelecido que seriam punidos quem desmatasse, quem vendesse a madeira, quem transportasse e quem plantasse nas áreas desmatadas. Com isso, o desmatamento caiu 80%. Saiu de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 4 mil o ano passado. Depois da mudança do Código Florestal, as notícias que tenho é que já aumentou 90%. Bem, mas alguém pode dizer, isso foi graças ao governo do presidente Lula, porque afinal de contas foi no governo do presidente Lula que isso aconteceu. Eu poderia dizer, foi na minha gestão como ministro do Meio Ambiente. Mas eu não posso dizer isso. Quem fez isso foi o povo brasileiro. Quem fez isso foi o povo brasileiro. Se não houvesse sustentabilidade política para isso, não teria como fazer. O Chico Mendes, há 25 anos atrás, foi assassinado porque queria proteger o Seringal Cachoeira. E a Polícia Federal dava proteção aos fazendeiros. A PM ia proteger os jagunços contra o Chico Mendes. E ele foi assassinado porque queria proteger o Seringal Cachoeira. Para vocês verem a beleza do avanço político da consciência das pessoas. 20 anos se passaram. E em 2004, junho de 2004, 480 policiais federais desceram no estado do Mato Grosso para fazer a maior operação de combate a desmatamento conhecida na história. Desconheço algo dessa magnitude. Prendendo secretário, gente de todo quilate. E o desmatamento do Mato Grosso, que era responsável por 72% do desmatamento da Amazônia, caiu 91% nos primeiros 2 meses da operação. Seria impossível fazer isso se não tivesse a sustentação da sociedade brasileira. Não tem pescocinho fino de ministro que suportasse o peso da pressão que viria. E veio o ministro Stefanes, o ministro Mangabeira Unger, o governador do Mato Grosso, o governador de Rondônia, tentaram induzir o presidente Lula a revogar as medidas, usando informações da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, que tinha acabado de ser criada, com funcionários temporários, dizendo que eles tinham melhores condições técnicas de dizer qual era o tamanho do desmatamento do que o Instituto de Pesquisas Espaciais, que há 18 anos fazia acompanhamento por satélite numa série histórica polímetro por polígono, desculpem. E naquelas circunstâncias, percebendo que iam induzir o presidente ao erro, eu pedi para sair. E disse que eu perdi o pescoço, mas não perdi o juízo. Porque deixar aquilo acontecer era perder o juízo. Sabe por quê? Porque nós tínhamos colocado os dados na internet. E a comunidade científica olhava lá e sabia que estava acontecendo desmatamento. As ONGs especializadas sabiam. E qualquer pessoa com informação sabia. E nós fizemos mais ainda. Oferecemos os dados para a Rede Globo, logo no início da minha gestão, e 47 milhões de pessoas entravam no sistema e sabiam que estava tendo desmatamento. Então, quando eu saí do governo, teve até foguetório em Rondônia, no Mato Grosso. É agora que vão voltar atrás. Mas a opinião pública brasileira se levantou de norte a sul e deu sustentação política para o presidente manter as medidas. Aquilo não foi uma pessoa que fez. Quem fez aquilo fomos nós todos, foram vocês.
Enquanto a gente não se colocar na posição de sujeito, consciente, responsáveis, a gente não vai ter uma sociedade em que as mudanças, em vez de serem feitas ao sabor do vento, baseada apenas nas próximas eleições, sem pensar nas futuras gerações, é insustentável do ponto de vista político. A sustentabilidade em ética tem a ver com não nos deixar levar por uma ética de circunstância. E é muito difícil, eu devo dizer para vocês, porque às vezes, a depender do auditório, as pessoas são tentadas a dizer o discurso que interessa, ou a fazer o que interessa. Difícil é você fazer aquilo que de fato você acredita, aquilo que você é, não é? Sem se levar por uma ética de circunstâncias, indo pelo caminho da ética dos valores. É a ética dos valores que vai nos ajudar, eu acho, a sair dessa crise. Porque boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando, da crise social, da crise ambiental, econômica, enfim, o que for, não são problemas técnicos, são problemas éticos. Nós temos conhecimento pedagógico para ensinar as pessoas a ler e escrever. Grandes educadores, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, só para citar alguns. Mas ainda temos milhões e milhões de seres analfabetos no Brasil. Mesmo com os ganhos que já tivemos, devemos celebrar, ainda temos 10 milhões. Nós já temos tecnologia para fazer as construções mais sofisticadas. E aqui é um lugar que tem engenheiros. Vocês sabem disso. Mas existem pessoas que não têm casa. Não são problemas técnicos, são problemas éticos. Nós produzimos alimentos e tem pessoas que passam fome. Não são problemas técnicos, são problemas éticos. Continuem estimulando a queima de combustível fóssil, mas nós já temos meios tecnológicos para produzir energia do vento, energia da água, energia do sol, energia da biomassa. Não são problemas técnicos, são problemas éticos. É uma dimensão da sustentabilidade que é ética. Por último, a sustentabilidade não é de fato uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. A humanidade caminhou a maior parte da sua existência baseada no ideal do ser. Um belo dia o mercantilismo a sequestrou para o ideal do fazer. E nós, que antes, como gregos, queríamos ser sábios e livres, como romanos, queríamos ser grandes e fortes, como cidadãos ou cidadãs, que não existia ainda esse termo, pessoas da Idade Média queriam ser santas, um dia amanheceram sequestrados pelo ideal do fazer, do mercantilismo. E o ser filósofo virou fazer filosofia, o ser cientista virou fazer ciência, o ser comerciante, que era uma arte, virou fazer comércio, e o ser santo virou fazer dízimo, fazer fiéis, fazer igrejas. E nós chegamos em pleno século XXI e a relação amorosa entre duas pessoas virou fazer amor. No mundo que se faz indefinidamente, é preciso criar um depósito para colocar tanta coisa que se faz. Então nós criamos um buraco negro chamando consumo. E nós fazemos e consumimos, fazemos e consumimos. E o planeta já está no vermelho em 50%. Eu olho para vocês, pessoas jovens, e vejo um paradoxo, porque a juventude é altamente sensível para essas mudanças. Mas a mídia, o marketing, bombardeia todo mundo para dizer que você vale por aquilo que você tem, por aquilo que você faz, mas não por aquilo que você é. E se a sustentabilidade de fato é uma visão de mundo, um ideal de vida, nós temos que ressignificar a nossa experiência. Ninguém pergunta a uma criança o que ela vai fazer quando crescer. A gente pergunta às crianças o que elas vão ser quando crescer. A pergunta é: o que nós queremos ser como raça humana? O que nós queremos ser como civilização? O que nós queremos ser como país? O que eu quero ser como engenheiro, como advogado, como dona de casa, como o que for? Para mim, a sustentabilidade é uma maneira de ser. E, obviamente, que essa maneira de ser nos leva a ressignificar a experiência. Se a nossa experiência trouxe tantas coisas boas, vamos preservá-las, as coisas boas? Vamos nos esforçar para corrigir as que estão
equivocadas e vamos apontar os novos desafios. Esse, para mim, é o nosso grande esforço pela frente. Mas para isso a gente vai ter que se desconstruir um pouco. A gente está viciado. Há uma discussão viciada, baseada no pensamento dual, da dualidade opositiva. É quente ou frio, é preto ou bonito, é esquerda ou direita, é azul ou preto, ou seja lá o que for. É a dualidade opositiva. Bem-vindo à era dos paradoxos. A dualidade opositiva já não responde mais à complexidade da realidade. E nós vamos precisar muito mais do que as categorias conhecidas para poder dar uma resposta a essa crise civilizatória. Portanto, não vale apenas pensar na lógica da oposição por oposição. A oposição por oposição só vê defeitos, mesmo quando as qualidades saltam às vistas. Essa universidade é uma coisa boa que o presidente Lula fez. Mas a oposição pela oposição vai achar um defeito aqui. Certo? Agora, liberar 40 milhões de hectares desmatados ilegalmente para grileiros não é uma coisa boa. Então, eu não posso dizer que isso é bom. Mas a situação pela situação vai dizer que isso é bom. Mesmo quando os erros saltam às vistas. E é por isso que eu disse. O mundo não precisa de oposição por oposição, nem situação por situação. O mundo está precisando de quem assume posição. Qual é a nossa posição em relação às coisas boas? Preservá-las, aprofundá-las, ampliá-las. Qual é a nossa posição quanto às coisas negativas? Corrigi-las. E qual é a nossa posição quanto às coisas que ainda não foram feitas? Enfrentá-las. Esse mundo paradoxal nos tira do mundo da opção, que é cômodo, para o incômodo lugar da escolha. Na opção, eu só tenho que ver o que já me foi dado e optar por aquilo que eu acho que me é mais conveniente. Na escolha, aparece o terceiro. E eu posso escolher o que não existe. Um modelo sustentável de desenvolvimento ainda não existe, mas nós podemos escolhê-lo e já existem muitos meios para que a gente até possa chegar a ele.